Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, mais um Vende Insta aqui pelo Sejus. Vamos aguardando o nosso querido convidado, Luiz Guilherme Castellani, exatamente para a gente conseguir realizar o nosso trabalho na noite de hoje. Hoje com um suporte diferente, aí eu posso transitar um pouco da melhor maneira possível. Grande Luiz, seja bem-vindo. Como diria o Jô Soares, venha para cá. Vamos agora para a gente. Estou até colocando aqui também de uma outra maneira para a gente poder acompanhar aqui. Seja muito bem-vindo, meu caro. Como é que você Oi, oi Felipe, tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Ah, eu também fico muito feliz de te trazer para cá, porque aí a gente bate um papo de uma maneira melhor. Chegou Eu Sou Bia, bem-vinda! Vai conectando gente de um lado, gente de um outro, a gente vai conseguindo também trazer outras pessoas. E quem estiver, fica à vontade também para fazer perguntas, trazer algumas contribuições, porque aqui é ao vivo. Se fosse escondido, seria outra coisa, né? Se estaríamos em outro lugar, mas aí é bom para a gente também trazer esses patamares e também dirimir alguns preconceitos, especialmente num dia como hoje, que é feriado, né? E agradeço também mais um motivo para o Luiz estar aqui conosco, se dispôs a estar aqui no nosso bate-papo para a gente poder falar um pouco sobre doutrina espírita. Eu queria pedir para você já colocar um pouco quem é você, sua profissão, enfim, fique à vontade. Onde você Tá mora bom. também. Meu nome é Luiz Guilherme Castellani, eu sou de Vitória, Espírito Santo, e eu sou farmacêutico bioquímico de formação. Eu tenho mestrado em doenças infecciosas e trabalho como pesquisador em ensaios clínicos no Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES. E essa é a minha parte, né, profissional. Agora, parte voluntária, né, no movimento espírita, eu trabalho na comunidade espírita Jardim da Penha, daqui de Vitória. Eu atualmente estou como diretor da área de infância e juventude dessa casa espírita, da CEJAP. E também trabalho na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E atualmente estou como diretor da área de estudo do espiritismo dessa federativa. E estou envolvido em todos os diversos trabalhos do movimento espírita, por causa disso. Maravilha. Isso que é interessante, né? Porque, no geral, a gente vê até uma certa dificuldade por parte de algumas pessoas. Tem outra pessoa também do CERJ aqui do Rio que eu vou tentar trazer também para a gente conversar aqui. E seus Linhares, bem-vindo também. E isso é interessante porque, exatamente com o tipo de tema que a gente trabalha, lidar com os jovens, lidar com todo mundo, é sempre algo. Eu, pelo menos, lido com isso direto, porque eu sou professor, mas com essa parte doutrinária eu nunca trabalhei. Sempre foi, no início, como um jovem, e aí depois me afastei, e também uma época que eu fiquei estudando muito, faculdade, primeiro fiz ensino técnico, depois faculdade, aí só depois, quando fui morar sozinho, é que eu consegui retomar e, graças a Deus, depois eu fui galgando outros postos para poder trabalhar realmente voluntariamente também na doutrina. E agora, né, já há alguns anos a gente está também nessa militância virtual, porque afinal nós já somos de uma geração, apesar de eu ser uma geração um pouco anterior à sua, a gente está nessa vivência de internet já há algum tempo. E isso abre outras portas, né? E agora com a pandemia a gente se vê obrigado a trabalhar com tudo, né? Usar por todos os argumentos e todas as artes para a gente poder falar um pouquinho mais. Muito bom mesmo. E o engraçado é que eu estive aí de alguns anos em Vitória, mas Jardim da Penha é um bairro de Vitória ou é um município, Penha, no caso? Não, é um bairro de Vitória mesmo. Vitória, né, é a ilha, é a capital, só que uma parte de Vitória já cresceu para o continente. Jardim da Penha é o primeiro bairro da parte continental de Vitória. Ah, tá. Mas é Vitória. É Vitória mesmo. Bem-vinda, Carla Pavão, já colocou ser justo presente, Paz e Bem. Ela também está muito presente lá no Paz e Bem, que é um canal de espiritualidade plural. Entrou também Wesley F. Silva, 86. Bem-vindo também. E aí, vamos.
Adiante. É legal porque, assim, eu estive em Vitória, mas não pude passear muito, porque eu tive um problema de saúde e acabei não passeando tanto. Fiquei mais pelo centro. Minha mãe, quando esteve lá, que passeou um pouquinho mais. Uhum. E eu me lembro de ter ido àquela igreja da Penha lá em cima, né, que é em Vila Velha, né, que é coladinho com Sim, que fica em Vitória. Vila Velha, sim, Fogo da Penha. Uhum. Foi muito legal também. E é uma, enfim, viajar é muito bom, né? E conhecer é fantástico também. Deixa eu colocar aqui de volta, que eu tirei o arquivo, boto o O- arquivo de Eu arquivo. sou, eu sou suspeito para falar de Vitória, que eu sou apaixonado, não apenas pela minha cidade, mas pelo meu estado. Ah, é normal, a minha família gosta de viajar, a gente viaja para fora, para os estados, mas aqui no estado a gente também faz viagem para o interior do estado, porque infelizmente o resto do Brasil não conhece os potenciais turísticos do Espírito Santo, infelizmente, que nós temos muitos. Assim, é um estado maravilhoso, é pequenininho, mas é maravilhoso. É quase tão, é mais ou menos o mesmo tamanho do Rio, né? Se a gente É for um parar para pouquinho pensar, menor só um que o Rio. Isso, é um pouquinho menor só pouquinho que o Rio. menor, né? Que é também aquele filetinho, né? Se a gente for olhar a Isso, geografia. isso. O formato é até parecido. Verdade. Saudando, a Silva mandou um aceno. A Pedro Neto 05 entrou também, bem-vindo. Mas eu ia comentar uma coisa. Uns tempos atrás, eu, meu pai e minha mãe demos uma louca, fizemos um roteiro, porque meu pai é capixaba, nasceu na cidade de Alegre. E ele queria, Aham. porque queria rever essa cidade. Só que a gente fez primeiro foi pelo litoral, desde Marataízes até Vitória, Sim. na volta Aham. foi pela Serra. E foi muito legal essa coisa de rever a família dele, que ele não tinha contato há muito tempo. E foi muito interessante, ele tem contato, inclusive, a madrinha dele, Que ainda viva, legal! mais de 90 anos, já estava quase desencarnando, no sentido de já estar meio fora da realidade aqui, lembrando de muita coisa da infância, da juventude, mas foi muito bom porque ele nem imaginava encontrá-la viva ainda. E os outros parentes não tinham a mínima noção de quem tinha encontrar, que o nosso parentesco com a família em Vitória é muito distante. É uma coisa que já tem mais de 70 anos que esse povo não se vê, então imagine. Quanto tempo e quanta história. É verdade, muita história para contar, pelo menos. E Mas que bom que ele famílias. encontrou, que legal! É, foi uma viagem bem interessante. Eu lembrei até do ano, foi 2011 que aconteceu aquela tragédia. E a gente, Sim. e a Aham. gente acho que pegou um resquício da chuva na volta. A gente passou por São José do Calçado, passou por Aham. outras cidades, foi sair de uma cidade que eu nunca imaginei passar, que era que tem São Jesus de Itabapoana, não, Bom Jesus de Itabapoana e Bom Jesus do Norte, coladinho uma com a outra. E Aham. aí, realmente, fica o convite para quem não conhece visitar o Estado do Espírito Santo, assim que for possível, né? Que a pandemia atrapalhou É, um pouco a situação, mas vale a pena, que é um estado muito bonito e com não somente as praias, mas as serras também guardam belezas incríveis também. exatamente. As montanhas capixabas são belíssimas, gente. Belíssimas. A gente tem praias maravilhosas, mas as montanhas também são muito bonitas. E para quem gosta de uma visita histórica, além da Igreja da Penha e a própria cidade de Vitória, cidade de Anchieta. Anchieta, maravilhoso, sim, do Padre Anchieta. Tem, Uhum. a gente tem uma história muito bonita aqui. É, e triste também, né? São Mateus, por exemplo, teve muito questão da escravidão também, mas tem uma carga cultural importante também, histórica importante. Mas a gente tem muita história aqui. Própria Vitória mesmo, sendo a cidade, é um local muito bem preservado, que tem o seu valor histórico também preservado, museus para poder visitar e conhecer a história do estado. Então, bom, como eu disse, sou suspeito para falar. É verdade, a gente acaba se apaixonando. A minha terra que é engraçada, que na minha terra quase, até conheço alguns lugares aqui, mas mesmo quando eu sou muito caseiro, então para mim é muito difícil falar de determinados lugares. Às vezes quando eu estava morando sozinho, meus pais aqui vinham lá, Felipe, vamos dar uma volta. Aí eu lembrava, tem esse lugar aqui que a gente não viu ainda, tem esse lugar aqui que a gente não viu ainda. Aí eu ia vasculhar os lugares. E lá em lugar de serra também dá pra gente pegar bastante coisa. Mas eu cheguei também aí à serra, lembrei. Estive em Serra também, tem alguns amigos que estão morando em Serra agora. Uhum. Morava aí no centro de Vitória, agora estou morando em Serra. Nem sei como é que está agora lá. E quando eu fui lá, era terreno baldio praticamente. Não, Serra cresceu muito.
muito, Serra cresceu muito. Tá Não, a muito, tá local muito bom. desses amigos tinha um terreno, ainda era baldio, Tá, só tinha cercado. tá, entendi. Tá. Mas agora eu acho que já deve estar bem mais avançado em termos de organização. Bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi o seu contato com a doutrina espírita? Então, eu sou espírita desde berço, né? Porque meu pai já era espírita desde a adolescência, minha mãe era católica. Quando eles se conheceram, se casaram, minha mãe ainda era católica. Só que eu sou filho caçula, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos. Quando meus dois irmãos mais velhos nasceram, minha mãe ainda estava começando a conhecer o espiritismo, mas ainda era católica. Só que aí meus irmãos deram problemas, tiveram questões de saúde, questões na escola. Aí ela se pegou com dificuldade e ela encontrou o apoio na doutrina espírita. Só que, então, quando eu nasci, ela já tinha se convertido ao espiritismo. Então, eu nasci praticamente dentro de um centro espírita. Então, a minha vida inteira foi evangelização infantil, mocidade, no centro espírita Allan Kardec, em Vila Velha, que minha mãe, inclusive, é presidente de lá hoje. E fui desenvolvendo, deslanchando e foi só crescendo no movimento espírita. Isso é muito bom. E aí é interessante porque cada um tem uma trajetória, mas eu acho legal também descobrir pessoas de berço espírita, que parece não, mas eu, na minha convivência, sempre foi difícil encontrar pessoas de berço espírita. Mesmo nas idas e vindas dentro dos centros espíritas, eu quase não encontro. E os poucos que eu sei que são de berço espírita, às vezes se afastaram. E é legal quando a gente vê que a pessoa continua, que tem você, tem o Elias Moraes, tem mais, Jean Paul também é de berço espírita, também é legal saber Legal. dessas questões. Especialmente quando a gente trata desse assunto, que é a questão da LGBT, que é mais, Uhum. que é um assunto ainda, se por um lado a gente vê centros ou casas ou federações muito abertas, a gente vê outras muito fechadas. Então é importante que essas vozes venham exatamente para a gente romper essas barreiras, para todo mundo se sentir aceito. O Francisco Linhares deixou até uma pergunta, mas é uma coisa que até a gente deixaria para a gente a falar mais tarde, Francisco. Eu sempre brinco, o pessoal gosta às vezes de colaborar dando spoiler, mas é tudo bem, faz parte. Como espíritas podem utilizar as ferramentas potenciais das redes sociais para ampliar espaços e tempos para a evangelização? Você quer comentar agora? Podemos comentar, claro. Como eu vou falar mais pra frente, né, que a gente vai chegar lá na parte histórica, eu trabalhei durante anos, na verdade eu entrei na federação, trabalhando na federação pela área de infância e juventude. Foi em 2016 que eu mudei para a área de estudo do espiritismo, mas eu entrei na área de infância e juventude, desde a minha casa espírita que eu trabalho com juventude, espírita e com mocidade. E então essa questão de como agora essa pandemia chegou justamente para mexer nas nossas estruturas. Na área de infância e juventude, a gente tinha muito movimento espírita de mocidade aqui no estado é muito forte, só que era muito presencial, não tinha muito nas redes sociais, entendeu? Só que a pandemia veio para mudar isso. Então, nós já tivemos a equipe da área de infância e juventude da federação daqui do estado, é muito competente. Eles já fizeram vários cursos de capacitação para a utilização das diversas ferramentas online, não apenas as ferramentas para criação de salas, como o Zoom, Google Meet, o próprio Messenger e outras, mas também ferramentas para dinamizar os estudos, como ferramentas para criar caça-palavra, outros jogos, tem o Padlet, Mentimeter, Kahoot, várias outras ferramentas para poder dinamizar, fazer estudos mais dinâmicos, né? Porque não apenas na área de infância e juventude, a gente está trazendo isso para a área de estudos espiritistas também, que é com adultos, a importância da dinamização dos estudos. Nós não nos enxergarmos como detentores do conhecimento da pessoa que está na nossa frente como um livro em branco. Não. Todos nós temos conhecimentos e nós devemos trocar conhecimentos e construir coletivamente conhecimento. E ao dinamizar o estudo, facilita-se isso, inclusive estimula o interesse. Nós finalizamos essas 2 semanas, tivemos durante essas 2 semanas os encontros regionais de juventude. Nós temos 4 regionais aqui no estado, a Norte, Centro-Norte, Centro-Sul e Sul. Foram 2 semanas de encontro regional, foram 4 lives artísticas e 4 estudos em salas e online. E foi muito legal, a gente movimentou mais de 200 jovens no estado, foi muito legal.
E é isso, e o movimento continua. Agora, em novembro, vai ter a capacitação de evangelizadores, tanto de infância quanto de juventude. Também tudo online. Que maravilha. E é uma coisa que eu já até comentei, a gente tinha essas ferramentas, só não usava, porque a gente tem a coisa do presencial, né? A gente, inclusive, até a gente que é professor, muitos professores, muitos colegas meus têm dificuldade de lidar com o online ainda. E isso é também porque a gente foi trabalhado com você ser tudo presencial. Mesmo semipresencial, que com alguns cursos que eu fiz de formação, eu sentia muita dificuldade. Tinha época que eu entrava em fóruns dos cursos, só eu respondia. Eu ficava, meu Deus, aí a tutora tentando me estimular me perguntava. Aí eu continuava. Aí, meu Deus, assim, só eu falo aqui. De repente, eu não sei o que aconteceu, teve um boom, todo mundo começou a falar de certa forma de graças a Deus. Aí tira o foco da minha. Mas é muito estranho. Principalmente, eu coordeno, eu sou evangelizador de mocidade, e teve um momento, né, durante essa pandemia da mocidade, que tava eu e a outra evangelizadora com o vídeo ligado, todos os jovens com o vídeo desligado. Gente, é muito estranho. Eles falavam, eles não ficavam quietos, mas eu não via. E, nossa, é muito estranho. É muito estranho. Aí eu falei, não, gente, vamos ligar essas câmeras aí, se vocês puderem, pelo menos um pedacinho do tempo. Mas eu não consigo que eles fiquem o tempo todo com a câmera ligada, mas pelo menos em alguns momentos eles ligam. Pra mim tá ótimo. É, esse é um outro ponto, né? Que na verdade eles também estão se aproveitando disso, né? Desligam as câmeras e tudo mais. Atualmente ainda não estou trabalhando muito com isso, a não ser na própria Casa Espírita, que a gente usa também um programa. O Francisco até comentou, muito lindas ações. Essa coisa de ter esses programas online, a gente usa muito nos estudos, nos grupos de estudo da Casa Espírita. Mas na sala de aula a gente tem usado só o WhatsApp. E isso também é um outro problema, que a gente pede para os alunos dizerem, ó, tô aqui, para a gente computar a presença, mas isso é também porque é o único programa que eles têm acesso, porque onde eles moram não tem internet boa. Então, não tem banda larga, não tem Wi-Fi, no máximo, às vezes, um chip que chega, às vezes, lá no alto, não sei aonde, que consegue captar o sinal. Já teve uma vez uma mãe que até falou que às vezes tem que procurar sinal pelo quintal para ver se consegue conectar com a gente. Então, está sendo um desafio, inclusive, sobre esse sentido, lidar com as questões os efeitos, né, e os efeitos colaterais da pandemia, né? Quer dizer, a gente já está afastado e temos que se virar, literalmente, com Sim, com certeza, Felipe, com certeza. Aí eu vou te falar uma vantagem do trabalho em rede, né? Porque a gente aqui no estado, a gente já tem uma rede bem estabelecida de trabalho com os evangelizadores de norte a sul. Estamos criando agora também com as outras áreas estratégicas. No meu caso, eu posso falar que a gente já está criando com certo êxito da área dos monitores, dos grupos de estudo das casas espíritas. Só que essa rede com os evangelizadores ajudou a gente da seguinte forma. Nós também temos muitas casas carentes aqui que não têm acesso à banda larga. Então, o que nós entramos em contato com os evangelizadores para eles acionarem esses jovens de forma não, vamos formar células então. Alguns jovens, obviamente, respeitando todas as condutas de distanciamento, de cuidados, de usar máscara. Não, alguns jovens vão para as casas espíritas que têm internet e ali participam do encontro, ou então vão para a casa poucas pessoas vão para a casa de algum evangelizador que ele disponibiliza na internet. Então, dessa forma, em rede, a gente conseguiu acessar mais jovens que têm condições mais carentes. Que bom. Que bom que está sendo possível alcançar. E uma coisa que, apesar de eles ficarem com a janelinha fechada, é importante esse contato, porque o visual ajuda bastante, né? Não ficar apenas aquela coisa morta, que você só fica mandando texto, e com um detalhe, pelo WhatsApp mandar vídeo é outro inferno, outro problema. O vídeo e o WhatsApp não funcionam, é realmente muito difícil. Agora, mudando um pouco de assunto, tem como a gente estabelecer uma relação entre doutrina espírita e a sua profissão? Que, afinal, eu acho interessante você trazer essa profissão bioquímica. Tem uma tia que é bióloga, está trabalhando agora com homeopatia, só que é um assunto que eu vejo que, apesar de a gente estabelecer muitas correlações, muitas relações,
a gente não vê na prática muitos trabalhos trazendo isso, né? Exatamente, exatamente. Apesar de que, então, só dizendo que o meu foco é a questão da. Como eu sou farmacêutico, eu fiz habilitação em bioquímica, então minha área de atuação é análises clínicas, é laboratório de diagnóstico. Só que no meu caso, eu estou em um laboratório de análises clínicas, no caso de micobacteriologia, focado no setor de pesquisa e pesquisa clínica. Então, qual a minha relação com a doutrina espírita? É extensa, é muito grande. Como profissional da área da saúde, eu também frequento, durante anos eu fui membro da AMES, da Associação Médica Espírita daqui do Estado do Espírito Santo. Até hoje eu frequento os eventos que eles realizam. Infelizmente, por causa das outras atividades no movimento, eu não consegui acompanhar os trabalhos da AMES, mas durante anos, acredito que todo o período acadêmico eu fui do departamento acadêmico da AMES também. E isso me ajudou a pegar a parte teórica, como você falou, né? Principalmente as contribuições de André Luiz e outras contribuições que relacionam saúde e espiritismo, que são muitas. Agora, como trazer isso para a minha área de atuação no caso das doenças infecciosas? Hoje nós sabemos a íntima relação da espiritualidade, principalmente da questão da saúde mental, com principalmente o sistema imunológico do paciente. Então, quando, por exemplo, o paciente tem uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, isso afeta diretamente a imunidade do paciente. E os micro-organismos aproveitam essas brechas na imunidade para poder infectar o paciente e estabelecer, né, uma infecção. E, além disso, como pesquisador, a doutrina espírita sempre estimulou muito o meu senso crítico, né? E isso me ajuda muito na minha profissão como pesquisador e é uma via de mão dupla, porque essa questão da pesquisa também me ajuda a desenvolver o senso crítico na doutrina espírita. Tanto que a gente está no grupo, né, de LGBTIs espíritas e todas as minhas falas, isso é referência, no livro tal, eu sei. Isso vem da minha profissão, entendeu? E eu gosto disso, porque aí eu trago da minha experiência enquanto jovem gay, né, na doutrina espírita, no movimento espírita. Eu ouvia palestrantes falando, pessoas, né, presidentes de casa espírita, pessoas importantes falando que a homossexualidade era abominação, que era coisa errada, que eu estava errado. E infelizmente eu acreditava neles, porque era a referência que eu tinha. Eram as pessoas, tá no topo, né, e eu acreditava neles. Só que aí, à medida que eu fui entrando na faculdade, eu fui desenvolvendo esse senso crítico, eu falei, não, pera lá. Eles estão falando isso, mas será que o espiritismo fala isso? Aí eu fui mergulhar na doutrina espírita. Aí eu fui pegar os livros e li por conta própria e vi que o espiritismo fala nada do que eles falavam. Eu saí lá de onde que eles tiram isso, do preconceito deles, da história que eles tiraram, enfim, isso cabe a eles, não a mim. Então, isso me ajudou a fazer as pazes com a doutrina espírita, a fazer as pazes comigo mesmo. A doutrina espírita me ajudou a fazer as pazes comigo mesmo e a desenvolver o auto-amor. Porque a doutrina espírita tem uma visão tão consoladora da diversidade sexual, Felipe, que assim, essa visão não é representada no nosso movimento, infelizmente. Mas a doutrina espírita é tão consoladora. E tão... É consoladora, mas não é a palavra, é o termo. Não é à toa que é o consolador prometido. Eu só ia comentar que o grande problema é que quando a gente pega os pensadores mais antigos, que não passaram por aquela reforma da década de 70 para cá, e que aqui no Brasil só chegou na década de 90, eles basicamente se baseiam associando e fazendo de tudo para tentar explicar, inclusive, a situação de homossexualidade e a doença. Aí eu pego Herculano Pires, o Jorge Andréa, Hermínio de Miranda, todos eles, infelizmente, apesar de pessoas muito queridas e muito que ajudaram a trazer a parte científica para a doutrina, eles ainda, nessa parte, tiveram essa associação de maneira hoje equivocada, né? Então a gente até passa assim, perdoa, porque afinal eles tiveram essa boa intenção de trazer a ciência, mas trouxeram também esses preconceitos de maneira, eu diria até acrítica. Por que eu digo acrítica? Quando a gente pega o Kardec, lá na Revista Espírita, falando aparente anormalidade, a gente já coloca que ele já entendia que não era exatamente aquilo. E a própria, provavelmente devia ter alguns textos, a que ele teve acesso,
e que já colocava mais ou menos que não tinha nada de anormal você ser gay, você ser lésbica. Ainda eu acredito que na época não tinha a questão da identidade de gênero em pauta de discussão como hoje a gente tem, mas se a gente for pegar na história, a gente pega um cientista alemão, o nome agora vai me fugir, mas quem quiser depois procura um filme chamado Einstein do Sexo, que mostra o cara que lá no final do século XIX, ele criou o termo travesti, porque ali já tinham os crossdressers, as pessoas se vestiam de mulher para ficar em locais, para se sentir mais à vontade com a sua sexualidade feminina. E isso, mas isso eu acho que não é contemporâneo de Kardec, já foi depois. E ele criou esse termo travesti. E depois criou até o Museu do Sexo na Alemanha e simplesmente depois com o nazismo tudo foi destruído. Mas essa é uma história interessante para a gente ver o quanto, mesmo tendo pessoas que traziam com outros olhos os nossos cientistas espíritas, não pegaram essa parte boa da ciência, né? Menos... Exatamente. E o legal do senso crítico que a gente tem, por exemplo, você citou vários espíritas, mas que não são espíritos, estavam encarnados. Entendeu? E desde a década de 40, André Luiz já dava contribuições sobre a homossexualidade na visão de naturalizar a diversidade sexual. E como você citou muito bem, Kardec, na revista foi de 1866, ele não tinha os termos identidade de gênero, orientação sexual, nem expressão de gênero. Mas se a gente analisar os 3 termos que ele usa, gostos, tendências e caráter. E a gente consegue relacionar com a identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. Mesmo não existindo esses termos, Kardec, de certa forma, ele conseguiu observar que existia algo ali. Então, o que eu gosto de estudar, quando eu estudo a doutrina espírita, eu sigo os princípios de Kardec, da universalidade do ensino dos espíritos. Então, primeiro, referência, espíritos. André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, tem Ivan de Albuquerque também, psicografia do Kiko, Francisco do Espírito Santo Neto, tem o Hamed também, pelo Kiko também, e outros espíritos também, que trazem contribuições sobre o termo homossexualidade. Então, e diversidade sexual, não apenas homossexualidade. Então eu pego primeiro essas referências dos espíritos, o que os espíritos falam, e comparo o que eles têm a falar. Assim que eu construo, né, o conhecimento da doutrina espírita, assim como Kardec fez. Aí depois, baseado nisso, eu comparo, sim, eu pego as referências dos espíritas encarnados para saber o que eles estão falando, só que eu comparo, eu já tenho uma base para poder comparar. Entendeu? Então é esse senso crítico que a gente precisa entender. Não é porque uma pessoa, uma eminência, entre aspas, né, porque não deveria ter eminência no movimento espírita, mas infelizmente tem, fala alguma coisa, é lei. Não. O espiritismo não funciona assim. E não deveria funcionar, o movimento espírita não deveria funcionar assim. Só que aí vem a importância da gente estimular o senso crítico. É por causa disso que eu gosto muito do trabalho da área de estudo do espiritismo. Porque quando a gente pensa nos grupos de estudo, infelizmente ainda tem aqueles velhos modelos, inclusive que tem formaturas com entrega de diplomas em algumas casas espíritas ainda. Não, né? É isso mesmo, revira o olho mesmo. E, sabe, muito conteudista, sabe? Como se a pessoa decorando as questões do Livro dos Espíritos fosse ser importante. Não é isso que importa. O Kardec é claro, o que importa é a transformação do ser. É a formação do ser de bem. Isso que a gente tem que questionar. Tá, do que adianta eu passar 2 anos estudando o ESG, por exemplo? Eu me tornei uma pessoa melhor? Se sim, ótimo, é isso que importa. Se não, eu preciso repensar. Esse diploma não vai servir de nada. Entendeu? Então, é nesse quesito da formação do ser de bem que a gente deve seguir. E isso prescinde, do senso crítico. Eu preciso desenvolver o senso crítico. Com certeza. O Francisco deixou também mais um recadinho aqui. Amigos deixaram a doutrina por causa da violência sofrida. Teu testemunho é triunfo da bondade e da luz. Gratidão. É o que a gente tenta, né? Ainda que de maneira torta, que a gente não está exatamente institucionalizado, mas a gente tenta, de alguma forma, tentar desfazer esses problemas que, infelizmente, as pessoas causaram porque estavam talvez como dirigindo de alguma coisa, dirigindo um outro trabalho, mas equivocadamente não sabendo de informações. Esperamos, né? A gente tenta, pelo menos, dar um pouco de, como o pessoal fala no direito, presunção de inocência, né? Dá uma presunção de ignorância, né? A pessoa, de repente, está ignorante do assunto,
de repente não ficou sabendo hoje, de repente ela tem oportunidade de ter acesso. A gente tenta fazer de alguma forma que esses assuntos cheguem. É o Linhares, de novo, perfeito. Saber quem se é, para onde se vai. Muito lúcidas as falas. Gratidão, Francisco. Gratidão também Obrigado por a você você. estar trazendo muitas contribuições, exatamente porque essa questão de saber de onde está a informação realmente é muito importante. E às vezes a gente até no meio assim, de falar assim, pô, tava, meu Deus, tá. Mas tendo a referência, nossa, a gente Aham. avança muito. Não, porque, Felipe, eu já ouvi tanta coisa errada nesse movimento. Não, assim, nível de. Não, que Kardec psicografou o livro dos espíritos, entendeu? Palestrante falando isso. Tipo, meu Deus. Aí, só que aí a gente para e pensa, porque atualmente eu também trabalho como palestrante, também do palestra. E quando eu faço o autoconhecimento, eu paro e penso, não, pera lá, eu também já falei coisa errada. Porque eu comecei a fazer palestra em 2011. Nesses 9 anos de palestra, eu já mudei muito, já aprendi muito. Então, eu também aprendo a também não julgar o outro. Ah, ele falou coisa errada? Tudo bem. Todos nós cometemos. Eu também já falei coisa errada em palestra. Entendeu? Só que a gente tem que buscar sempre melhorar. Por causa disso, eu também não coloco uma carga muito grande sobre o palestrante. Porque eu sei que ele é tão humano quanto eu. Entendeu? E... Mas é isso. E eu também não tiro a importância das palestras também. Porque é importante para poder divulgar a doutrina. Só que aí também vem a responsabilidade para o palestrante de sempre buscar ser o mais fiel possível às palestras. Tanto que todas as minhas palestras agora, né, graças à pandemia, tem algumas gravadas na internet. Todas as minhas falas, todos os meus slides têm lá a referência citadinha. Né? Maravilha. Isso ajuda bastante também a quem quiser procurar, se aprofundar. É aquele referências bibliográficas antigamente, agora é só referências, né? Que hoje praticamente é tudo É, online, fica mais fácil. Quando não está online é que é mais difícil, né? é, exatamente. É. E aí você falou dessa questão da sexualidade na casa espírita e como é que foi na família, em outros lugares? Na faculdade é que ajudou, né? Às vezes provavelmente a faculdade muda muitas vezes a cabeça porque a gente lida com pessoas com cabeça diferentes, geralmente muito mais abertas em alguns pontos. Mas pode falar. Eu vou contar agora um pouquinho, né, desde a da infância, né, porque a minha história, inclusive, a gente está lá no grupo, né, falando de como foi nossas infâncias, está muito legal aquilo lá. E a minha infância, como eu falei lá, eu acho que eu fui a criança mais feliz desse mundo. Porque eu sempre fui cercado de pessoas que me amam. Graças a Deus. E eu tive assim, eu sempre tive gostos por brincadeiras, né? Então eu sempre brinquei. Como eu disse, tenho 2 irmãos mais velhos, eu brincava de videogame, brincava de futebol. Meu irmão do meio adora futebol, a gente brincava com ele. Essa questão do esporte, eu sempre gostei de esporte, mas desde que não chegasse a nível de competição. Entrava competição na área, eu saía fora. Pra mim, agora só pra se divertir, aí é comigo meu. Pode me chamar. E só que eu também sempre brinquei de boneco com as minhas primas, eu assistia desenhos, né, ditos para meninas, eu adorava Chiquititas, eu dançava. E assim, a minha casa sempre foi repleta de homens héteros. E isso nunca foi um problema para mim, porque eu brincava com eles, eu jogava RPG, eu jogava videogame, nos esportes, como você falava, como eu falei. E só que eles sabiam que eu gostava de Chiquititas, que eu brincava de boneco com as minhas primas. E eles brincavam comigo de vez em quando, entendeu? Quando eu ia começar a Chiquititas na televisão e eu não estava assistindo, estava fazendo outra coisa, eles me chamavam, ó, Guido, vai começar, vem cá, vem assistir. E quando eu cantava as músicas, alguns deles cantavam comigo, entendeu? Então, eu sempre fui muito respeitado pelos meus gostos. A minha infância sempre foi maravilhosa. Só que aí eu entrei na puberdade. Aí veio o impulso, né? A atração sexual por pessoas do mesmo gênero. E eu me vi sentindo atração por homens, pelos meus colegas de turma. Só que, como eu falei lá no grupo, eu sempre tive um problema muito grande de homofobia internalizada. Né? Eu não soube lidar comigo mesmo. E eu acabei me afastando, negando quem eu era. Então eu me afastei dos meus amigos e eu acabei virando presa fácil pro bullying. Né? Que eu não era antes, porque eu sempre vivia cercado de amigos. Seja amigos dos meus irmãos, meus amigos, meus próprios irmãos, minhas primas. Só que aí, neste momento da minha vida, como eu me isolei, aí eu virei presa fácil. E não foi nada fácil, minha juventude não foi fácil.
Apesar de eu sempre ter apoio em casa, sempre ter uma família que me apoiava, não sabia, eu nunca tinha falado, porque eu não tinha coragem de falar da minha sexualidade, mas isso foi se dar até os 18 anos. Aí, aos 18 anos, eu já estava assim, tendo pensamentos suicidas, eu já estava, infelizmente, pensando em tirar a minha vida. Só que assim, por glória divina, eu passei no vestibular, de primeira. E aí, fevereiro, um mês antes de eu entrar na faculdade, eu comecei em março, um mês antes, eu consegui juntar coragem para contar para os meus pais que eu era gay. Inicialmente, eles, apesar de nunca terem me reprimido na infância, eles eram, até hoje, um pouquinho, né, homofóbicos, mas porque isso vem, eu demorei a entender isso, né? Mas isso veio da criação deles. Meu pai, engenheiro, meio extremamente machista, e minha mãe, católica, numa família muito católica, filho de militar. Então, eles tinham os preconceitos em relação à homossexualidade, mas eles sempre foram pessoas muito boas. Eles tinham, assim, eles têm até hoje corações de ouro. E uma coisa que ficou clara para mim desde o começo: o amor deles por mim sempre foi maior do que o preconceito deles. E isso foi fundamental para mim. Porque eles que conseguiram me tirar daquele abismo que eu estava, intimamente, e falou, não, vamos para frente, vamos em frente juntos, a gente não entende você, a gente acha que isso é errado, mas a gente te ama, você é nosso filho, e a gente tá junto nessa. Entendeu? Então, inicialmente foi tipo, não, volta pro armário por enquanto, não fala pra ninguém, mas isso me deu a oportunidade de conhecer realmente o que o Espiritismo falava. Aí foi então que entrou o Espiritismo na minha vida. Na verdade, eu entrei no Espiritismo. Porque o Espiritismo já estava, como eu disse, desde o berço. Mas eu não tinha entrado no Espiritismo. Foi aí, a partir de 2006, que eu mergulhei de cabeça na doutrina espírita. Foi quando eu descobri esses textos, que na verdade naturalizaram quem eu era e me deram forças para começar a construir o alto amor, desenvolver o alto amor. Aí eu fui, né, às trancos e barrancos. Graças a Deus, o bullying na faculdade diminuiu muito. A minha turma, muito boa, apesar de sim terem pessoas homofóbicas. Eu não era assumido ainda para a turma, eu só tinha contato com meus pais. Mas, graças a Deus, eu tinha amigas que, mesmo não entendendo direito a homossexualidade, tendo seus preconceitos, elas me chamavam para sair, elas gostavam de mim, me chamavam para os grupos para poder estudar, para fazer os trabalhos. Então não era mais deixado de lado. Eu passei a ser incluído. Mesmo não sendo entendido, eu era incluído, eu fui incluído. E isso foi importante demais para mim. Eu sou muito grato a elas. Até hoje a gente tem um grupinho, né? Só que aí veio o trabalho no movimento espírita, a oportunidade de trabalhar mesmo. Eu comecei trabalhando no passe. Eu lembro a questão do passe na casa espírita, e foi em 2006 que eu comecei a frequentar a CEJAP, né, a Comunidade Espírita de Jardim da Penha. E eu lembro que no passe, eu via, né, no curso de capacitação do passe, que homossexual não podia dar passe. E a forma como eles falavam era como se eu tivesse veneno correndo nas minhas veias, que eu ia passar esse veneno para a pessoa, se eu desse passe. Só que eu acreditava nisso, porque eles falavam. Só que aí eu fui falar com minha mãe, me falou, não, vai fazer o curso de passe, você precisa dar passe. Aí eu falei, mas mãe, ela sabia que eu era gay. Eu falei, mas mãe, eu posso dar passe? Ela falou, deixa disso, menina, claro que você pode dar passe. Vai aprender a dar passe. Entendeu? Eu fui. Aí eu comecei a trabalhar na Casa Espírita pelo passe. Aí depois eu fiz o ESG, aí eu fui convidado, eu estava fazendo isso da mediunidade, fui convidado, né, pelo coordenador da mocidade na época para frequentar a mocidade. Aí eu falei, tá, vamos, né? Eu já tinha feito a mocidade e fui lá mais para ajudar mesmo, dar apoio a ele, né, como trabalhador. Aí eu fui como monitor, né, entre aspas, né, eu assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei de nada, eu não tô aqui, eu não tenho capacidade nenhuma para ser evangelizador, mas eu fui. Graças a Deus, Rodrigo Oliveira, maravilhoso, assim, ele abriu uma das maiores portas para minha vida, foi ele que abriu, me abrindo as portas para o trabalho com a juventude, que assim, é um trabalho que eu tinha muito medo, até mesmo aquele preconceito, né, de, homossexual não pode trabalhar com criança, nem com jovem, né, tipo, não, vem trabalhar com a gente. Ele não sabia na época que eu era homossexual, mas eu fui, assim, é um trabalho que me encantou, e que eu sou apaixonado pelo trabalho com a juventude, hoje. Eu não me vejo saindo desse trabalho.
E aí eu tive a oportunidade, em 2012, de ir pela primeira vez para o Encontro de Mocidades Espíritas daqui do Espírito Santo, o EMS. E assim, foi, apesar de eu ter sempre recebido muito amor na minha casa, eu era um peixinho fora d'água. Só que no EMS foi a primeira vez que eu me senti em casa. Não, assim, foi o tema do encontro, foi Forças Sexuais do Ser. Eu me inscrevi como coordenador e quem ficou com os coordenadores durante o encontro todo foi o André Moreira, que escreveu os livros Homossexualidade. Na verdade, ele lançou o livro Homossexualidade sob a ótica do espírito mortal no IMS. Ah, que E, legal. e ele ficou com a gente, contando tudo. E eu ficava babando. Meu Deus, é isso, meu Deus, sim, por favor. E eu via no encontro outros jovens homossexuais não se escondendo, tendo andando de mãos dadas, abraçando, e pessoas héteros também abraçando-se, convivendo como se fosse uma grande família maravilhosa. E eu falei, meu Deus, é isso, esse é o mundo que eu sempre quis. Era isso. E aí então eu comecei a frequentar o EMS, né? Eu comecei a chamar os jovens da mocidade para o EMS. E em 2014, né, por causa das minhas atividades no movimento de juventude, já pela CEJAP, aí eu fui convidado a fazer parte da equipe pedagógica do EMS. Foi aí que surgiu a oportunidade, né, de inclusive escrever os livros junto da equipe pedagógica e conhecer trabalhos, né? Foi aí que eu entrei na federação mesmo, na FES, como trabalhador. Foi em 2014, na equipe pedagógica do MS. Aí eu fui, era a oportunidade de trabalho que apareceu, eu abraçava. Não, eu quero. Eu tava tão apaixonado, até hoje eu sou apaixonado. E aí as pessoas foram vendo o meu trabalho, né, a minha competência, né, o trabalho que eu realizava. E eu fui crescendo, e o pessoal foi vendo, gostando e me chamando. Aí, em 2016, eu fui convidado, né, como eu disse, a ser trabalhador da área de estudo do espiritismo, apenas como trabalhador. A diretora na época me convidou. E esse ano, a diretora ela foi promovida a vice-presidente de doutrina da federação e a diretoria me convidou para assumir o lugar dela como diretor da área de estudo do espiritismo. E assim, foi bem resumo, né, da minha jornada no movimento espírita aqui. Muito bom. E a gente vê que o Francisco consegue resumir com essa citação dele. O amor muda a cultura, de Ivanhoé. E tudo o que você falou tem tudo a ver com essa frase. Você, com o seu jeito, com a sua competência, em vez de você estar no Vale dos Suicidas, né, que você estava se caminhando para alguma Sim. situação difícil, você está aqui trabalhando junto conosco, dentro de uma federativa, que é um espaço que a gente considera extremamente conservador em alguns pontos, até por conta da institucionalização, e procurando fazer a diferença. Isso é que é legal de trazer também. Agora, ele deixou uma pergunta, vamos ver como a gente consegue ver isso aqui. Como sente agora o papel da juventude na era de Aquários? O que é a era de Aquários? Eu desconheço esse termo. Eu não Também sei. assim, né? O pessoal fala que acho que depois de 2000 para cá, a era de Aquários é uma coisa que a gente não encontra, pelo menos nos nossos livros psicografados, mas de qualquer forma, creio que seja a era que nós estejamos agora, né? Uhum. Não, assim, a juventude é muito importante justamente porque ela impulsiona a transição, né, a mudança, o progresso na sociedade. A gente adulto, né, eu já estou com 33 anos, estou começando, a gente começa a se acomodar, a gente vem trazendo muito do que a gente pensava, só que quando a gente convive com a juventude, a gente começa a se questionar o tempo todo. Porque eles trazem muitas visões diferentes das nossas visões. Então, isso é muito gratificante, porque a gente aprende a mudar o nosso olhar, a estar sempre mudando o nosso olhar, a ampliar o nosso olhar. E o papel da juventude, eu acho que é esse, de estimular o progresso. E assim, o potencial dos jovens é tão grande, e infelizmente menosprezado ainda no movimento. Graças a Deus, aqui no estado a gente tem um movimento jovem muito forte, mas ainda assim que precisa melhorar muito. Tem muito a crescer ainda. Tá? Mas aí a gente está um passo de cada vez, mas estamos melhorando, graças a Deus. Com certeza. E como é que tem sido essa abordagem das questões LGBTQIA+, dentro da FES?
Então, graças a Deus, como eu disse, desde 2012, o EMED 2012 ele vem como um marco no movimento espírita capixaba. Tá? Que ele trouxe essa questão de forma muito natural. Inclusive, a FES recebeu muitas pedradas por causa disso. Tá? Só que desde então, a gente... que a FES é um caso à parte. Sim, assim, eu vou contar um pouco do meu caso agora, porque agora, como eu estou diretoria, né, da FES, eu estou participando dos movimentos da FEB, dos movimentos nacionais. Eu vou trazer um pouquinho da visão que eu tenho visto nos movimentos nacionais. Maravilha. A FES, ela sempre foi um grande quebrador de tabu, né? É tabu, vamos conversar. Porque qual é o posicionamento, né, a minha visão da FES? Sempre foi o que o movimento espírita quer saber, quer conversar sobre. Então, os temas do MES, a gente sempre buscou, a gente não, eles, né, antes, mas eu entrei depois. Eles sempre buscaram saber o que o movimento espírita quer saber, o que os jovens querem saber, o que eles querem conversar. E sexualidade sempre foi um tema que os jovens sempre quiseram falar, até hoje eles querem conversar. Então vamos construir. Vamos fazer um encontro sobre sexualidade, mas é para falar um encontro sobre sexualidade mesmo. Vamos falar sobre tudo. São 4 dias de evento. Então vamos falar tudo. Inclusive sobre diversidade sexual. E foi falado. Graças a Deus eles tiveram coragem de falar sobre esse tema. Convidaram o Andrei para fazer as capacitações no ano anterior, porque é sempre um ano de preparação dos estudos. Mergulharam nas obras. Uma coisa que eu sempre gostei da FES, que sempre teve essa visão crítica. Qual é a referência? Nós não estamos aqui para passar a nossa opinião. Nós estamos aqui para levar a doutrina espírita. Então, qual é a referência? Qual é a obra? Onde está escrito isso? E isso que eu gostei muito aqui da FES também. Então, agora mesmo não tendo encontros, agora os OMS seguintes, 2013, 14, 15, não sendo focados exclusivamente em sexualidade, a gente sempre conseguiu trazer o tema sexualidade para se trabalhar com jovens. Então, no EMED de 2013 foi sobre desencarnações durante a adolescência. 2014 foi sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, semeadores de esperança. Depois, mesmo trabalhando as obras básicas, 2015 foi sobre o céu e o inferno, a questão de 150 anos. Como trabalhar essa questão? A gente trabalhou, foi vós sois deuses, né? O ser divino que há, né? Todo o nosso potencial. Então, a gente sempre consegue algum jeito de encaixar a sexualidade no encontro, nem que seja por temas eletivos, né? Porque tem os temas comuns que todo mundo vê e tem os temas eletivos que os jovens escolhem. Então, de alguma forma ou outra, a gente sempre trabalha a questão da sexualidade. E, quando possível, da diversidade sexual. E desde que a gente entrou, que eu entrei mesmo, a gente tem feito palestras, seminários aí nas casas espíritas, mesmo ao longo do ano. A gente escreveu nos livros que a gente publicou, estou com eles aqui, a gente também aborda a questão da diversidade sexual. Só não tem aqui o Juventude, Sexualidade e Espiritismo que eu emprestei, está emprestado, mas foi o primeiro, né, foi o livro baseado no EMED de 2012. Tem esse aqui, o Juventude... Hã? Eu posso ir falando, canto isso? Pode falando. Eu ia falar que tem aqui. Você tem, isso aí, ele mesmo. Se você vê aqui, é Departamento de Infância e Juventude da FES, os autores. Então, esse livro é o resultado de todo o material produzido para o EMED de 2012, que foi uma grande mudança na minha vida. E aí, nos anos seguintes, vieram os outros livros, né? O Juventude Interrompida, é lindo, ele tem 2 cartas, no capítulo sobre suicídio, 2 espíritas, eles eram espíritas, né? Jovens, adolescentes, gays que se suicidaram. E a psicografia dele, a carta é psicografada, e vem o relato dele. Gente, quando eu li o relato do Caio, meu Deus, olha, escorria, porque era muito parecido comigo. Eu li o relato do Caio, eu via em minha vida. Só que eu fiz a escolha de não me suicidar, de pedir ajuda. Ele se suicidou, entendeu? Então eu vi o que poderia ter sido a minha vida. E eu vi aquilo, meu Deus do céu. Mas aí a gente vem trabalhando essa questão da diversidade sexual. Tem outros também, os Jovens Semeadores de Esperança, né, que foi outro baseado no Evangelho, que a gente trouxe. Os Diários de Belinda e Alex. Esse aqui foi o primeiro que eu sou um dos coautores. Esse aqui eu também sou o coautor, Os Diários de Belinda e Alex. É lindo, gente. Eu acho que esse livro aqui, a gente teve tanto êxito de trabalhar vários temas. Um deles é a naturalização da família homoafetiva. Porque o personagem principal, ele é adotado por 2 pais.
Entendeu? Então, e a gente naturaliza essa questão da família homoafetiva de uma forma tão bonita. Bom, eu sou um dos coautores, sou suspeito para falar de novo, né? Mas, e a gente vem trabalhando assim, com seminários, com eventos, abordando com jovens nos encontros, fazendo palestras. Então, desde a minha primeira palestra em 2011, que foi sobre a importância de cuidado com o corpo, no finalzinho da palestra eu falava a importância da sexualidade, né? Eu falava, mas sexualidade é um tema tão amplo, vamos focar só em um assunto só? Vamos falar sobre homossexualidade? Eu falei. Mas, graças a Deus, as pessoas estão gostando das minhas palestras, né? Eu estou sendo convidado para fazer muitas palestras, não apenas sobre a questão da sexualidade, mas também outros assuntos. E é isso. Então a gente sempre arranja um jeito de encaixar aí o tema. E isso é muito importante, porque realmente eu falo isso que como eu lido com adolescentes, é um assunto que não tem como a gente fugir. Quanto mais a gente puder falar e esclarecer, é melhor, porque aquilo que não é falado, o pessoal faz umas coisas bizarras. É importante que a gente fale e esclareça. O Francisco deixou aqui um ponto, mas eu creio que isso daí a gente poderia trazer em outro momento, depois até o próprio Francisco depois pode chamar para conversar. Ecologia, sexualidade, só não tem coragem de debater economia política. Enfim, eu acho que isso é com o tempo. A gente já está conseguindo furar diversas barreiras e o movimento espírita, que é um movimento relativamente recente, e a gente, especialmente com os coletivos, tem trazido esse tema de uma forma um pouco mais menos direcionada, mas também depende também de quem tem condições de falar sobre esse assunto, né? Aos poucos eu acredito que a gente vai conseguir vencer mais essa barreira. Agora, você já começou também a falar da repercussão do seu trabalho. Eu pensei exatamente nessa questão dos livros que você produziu e também das redes sociais. Eu vejo que você, por exemplo, no seu perfil não tem muita coisa sobre esses assuntos, né? Nem divulgação de palestras que você faz. Mas você não já tem esses outros Poderia ter estudos? mais, eu confesso. Poderia ter mais. Mas assim, pode falar. É porque assim, eu sou novato no Instagram. Eu comecei há pouco tempo, meu Instagram tem poucos registros. E palestras eu já faço há muito tempo. Só que eu tinha receio de partir para as redes sociais, né? Falar sobre isso. Porque das poucas vezes que eu divulguei, né, que eu ia falar sobre esse tema, eu recebi algumas pedradas. Entendeu? Aí a gente fica meio assim, né? Mas eu confesso que eu devia fazer mais, eu concordo. Eu erro nesse ponto. E quando eu faço, eu coloco nos stories. Eu não coloco no post no perfil do Instagram. Só que agora eu já tenho, né, uma lista de links com palestras, né, como eu disse, graças à pandemia, agora as palestras estão gravadas, o que eu não tinha antes, eu não tinha nenhuma, eu acho que eu só tinha 2 gravadas antes, que era justamente sobre, no caso da homossexualidade mesmo, diversidade sexual. Só que agora eu tenho mais. Então agora eu já tenho uma lista, né, de links. Eu tenho que pensar em como fazer um post sobre isso para poder disponibilizar. Eu tenho que pensar nisso. Ou Boa então ideia. pode fazer o seguinte, coloca uma foto, aí o problema é que o Instagram não dá para colocar o link junto com a foto. Mas você pode, de repente, fazer. Se está no YouTube, você coloca no seu no site, alguma coisa, o link para o YouTube, seu canal do YouTube, aí já facilita. É porque eu não tenho um canal no YouTube, tá? Em diversos canais diferentes. Mas eu vou pensar em como fazer isso. Eu vou pensar, mas é uma coisa que eu preciso fazer. No seu endereço de Gmail, você cria lá uma playlist só com suas palestras. Isso também é fácil. Aí você vai pegando, aí você cria uma playlist, vai pegando tudo que está publicado no YouTube e já vai organizando ali. Isso facilita muito. Assim, você ajuda, a gente faz também. Legal. Vou olhar isso. Assim. Mesmo que seja de outro canal. Aí já facilita muito até para você mostrar o seu trabalho de uma maneira mais organizada. Sim. Legal. E dos livros, o que você tem acesso a alguma repercussão do que as pessoas leem, estudam? Então, quem lê gosta muito. Todo mundo que leu, eu só recebi elogios de quem leu. Né? Agora, tem sempre aquelas pessoas que se recusam a ler, porque veio o conteúdo, ou ouvem que sabe o conteúdo, e se recusam a ler. Tem casas espíritas que nem deixam entrar o livro dentro da casa espírita. Mas, Mesmo enfim, tendo agora... moderação, né?
Não, aqui no estado até que não, porque é uma federação daqui do estado, então as casas espíritas aqui tem até uma brecha, né? Ou pelo menos não é dito que tem essa resistência. Mas de outros estados que eu tô falando. Ah, entendi. Agora, uma coisa que eu tenho observado, Felipe, é que, sim, a gente recebe pedrada, recebemos. Mas o amor que a gente recebe, o apoio que a gente recebe é muito maior, em muito maior quantidade. Um caso que a gente teve aqui no Espírito Santo, um projeto que nós fizemos, o projeto Convite ao Futuro, que foi uma iniciativa da federação daqui do estado, foi em 2018, a gente passou o ano de 2018 fazendo um grande censo com o movimento espírita, pedindo a opinião dos trabalhadores e frequentadores das casas espíritas sobre diversos assuntos. Um deles foi temas da atualidade, temas que você gostaria de falar, mas não se fala na casa espírita. Felipe, o tema que mais foi votado, que o movimento espírita capixaba mais queria ouvir falar, era sobre identidade de gênero. Uau! Pois Maravilha! é. Só que estava junto dos temas que era menos abordado. Entendeu? Era o que mais queria ser falado, que ganhou o primeiro lugar, só que estava junto lá dos 5 menos, não era o menos falado, mas era junto dos 5 menos falado. Então, em 2018, quando a gente lançou o resultado... Não, 2018 a gente fez o censo, 2019, foi ano passado. A gente lançou o resultado, né? A gente lançou o resultado do Convite Futuro, a gente fez encontros para poder abordar esses temas. Ué, o movimento espírita não queria falar sobre os temas, então vamos falar sobre os temas. Então tinha lá a sala da identidade de gênero, tinha a sala da sexualidade, tinha a sala de bioética, tinha a sala de inteligência artificial, entendeu? Tinha pois é, várias salas. E as pessoas que participavam das salas ficavam encantadas na abordagem, inclusive em conhecer a visão da doutrina espírita sobre o tema. Que nem isso elas conheciam. Recebemos pedradas? Recebemos. Mas, novamente, muito mais amor e apoio do que pedradas. Sempre vai ter alguém tacando pedrada. Não faz e atrapalha, né? Infelizmente, tem isso. Sim. Bom, o papo tá ótimo, por mim a gente ficava a noite inteira, assim, o papo tá excelente, a participação também foi bem legal das pessoas que estiveram aqui, mas queria já caminhar para a última pergunta, a princípio, que a gente programou. De que forma você acha que a juventude poderia ajudar nessa implantação da justiça social no planeta? Porque o SEJU, você já conhece, né, ou já ouviu falar, a gente é o coletivo de estudos em Espiritismo e Justiça Social. E a gente tem essa preocupação, por isso que o Francisco Linhares falou da economia política, só que é aquele negócio, o tema hoje é sexualidade, então também a questão da juventude, e em outro momento, se conseguir alguém que possa trazer, eu vou falar também sobre economia política, que é um tema que eu já admito que eu não entendo quase nada, quase nada. Já política eu amo, mas economia política eu ainda tenho uma certa dificuldade. Olha o que o Francisco comentou, olha, são de pedras que constroem castelos milenares. Olha, que incentivo aí, hein? Isso aí, exatamente. Então, nossa experiência com os jovens tem mostrado que eles têm fome e sede de justiça. Né? Como Jesus fala, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os jovens têm. Tem de justiça social. Então, eles pedem, quando a gente conversa, como eu disse, a FES, ela sempre teve um movimento de o que vocês querem conversar. E eles sempre pedem sobre questões da atualidade, questões de justiça social. Eles têm falado todos os acontecimentos na sociedade. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre isso. E a gente tem que correr atrás de assunto. Vamos falar. E a gente compra briga, a gente vai. Compra briga não, compra oportunidade de aprendizado, porque é sempre uma oportunidade de aprendizado maravilhosa que a gente ganha. E, assim, como eu disse, os jovens são impulsionadores do progresso. Eles ajudam a gente e ajudam a sociedade inteira, quando eu digo a gente, é a sociedade inteira, a não ter receio de questionar as nossas atitudes atuais, os nossos velhos hábitos. Eles vêm justamente, para e pensa no que você está fazendo. Reflete. Tenta olhar por esse ângulo, tenta olhar por esse outro ângulo. Entendeu? Então, assim, como eu disse, o potencial deles é muito grande, não apenas para estimular esses diferentes pontos de vista, mas também para trabalhar, para executar o trabalho. Principalmente agora nessa questão de pandemia, né, que a velha guarda não tem muita experiência com a tecnologia, nossos jovens estão salvando tantas casas espíritas, não tem noção. Eu que o digo, eu estou participando de praticamente todos os grupos de estudo e todas as lives da Casa Espírita.
A sorte que, como professor, eu estou com meus horários também de aula restritos, então eu estou com muito tempo livre. E eu só faço por conta disso. Uhum, com certeza. E é isso, gente. Como eu disse, eu sou apaixonado pelo movimento jovem, eu não me vejo saindo. Eu sou apaixonado pelo jovem, não tem jeito. Olha só, faltam menos de 20 segundos e eu vou Aham. pedir para você fazer o seguinte: tem como a gente voltar só para você dar uma mensagem final? Com certeza, com certeza. Tranquilo. Porque aí eu queria só ressaltar que chegaram aqui o Saulo de Assis e BFS Advocacia. A gente está chegando ao final, mas quem chegou depois pode pegar desde o início e depois vamos colocar para o YouTube. Vai ficarmos ao vivo. Vamos aguardar o Luiz Guilherme voltar para a gente fechar o nosso bate-papo com o Alto Astral e com a nossa. Estou aqui voltando, consegui sair e voltar na frente da câmera do celular. A gente volta o suporte. Luiz está de volta e vamos chamá-lo. Encerrar bem o nosso bate-papo. Isso aí, Luiz está chegando. Olha ele subindo na nossa jangada. Maravilha, bem-vindo de volta. Foi muito bom Obrigado. esse papo. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Ajudou bastante também a trazer alguns pontos, e até desmistificar, porque, como você mesmo falou, e da experiência que a gente teve por parte de outras, a gente está para ler no Sejur um dos livros do Gélio Lacerda. Então, isso mostra que a Federação do Espírito Santo realmente tem algo especial e tem muito a ensinar, inclusive para outras casas e outras federativas. Então, por isso mesmo, eu gostaria de que você agora, já que a gente falou bastante, né, falou de muita coisa importante, você deixasse uma mensagem para o nosso grupo aqui do Sejus. Eu gostaria de agradecer, né, o convite por estar aqui, parabenizar vocês o trabalho. Eu acho um trabalho muito importante que vocês fazem. Tem esses temas, a gente precisa falar sobre justiça social, a gente precisa falar sobre temas que as pessoas não gostam de falar, de temas tabus. E então vocês estão fazendo um trabalho muito bonito. Parabéns. E eu gostaria agora de deixar para falar para o público, né? Para quem não é LGBTI+, se deem a oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas LGBTI+. Se deem essa oportunidade que vocês vão amar, vocês vão aprender muito e vocês vão quebrar tantos preconceitos que vocês não têm ideia. E vocês só vão possibilitar que histórias tão legais como a minha se multipliquem. E para você, jovem ou qualquer idade LGBTI+, não desista do movimento espírita. É um movimento feito de pessoas, nós pessoas somos imperfeitas, nós erramos, eu mesmo já errei várias vezes, já cometi vários equívocos, infelizmente, mas a gente está aqui para aprender, e faz parte do aprendizado o erro. E então, não desistam, vem trabalhar com a gente no movimento, né, seja de onde você for, vem somar a esse movimento lindo que é o movimento impulsionado pela doutrina espírita, que é uma doutrina tão consoladora. E caso você tenha alguma dúvida de que você é divino, um ser de luz, um ser especial, exatamente como você é, não tenha, porque a doutrina espírita vem dizer que todos nós somos dignos filhos de Deus, exatamente como nós somos. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Gratidão, Luiz, gratidão a todos também que puderem, todos que puderam participar conosco aqui. Fiquem sempre de olho nas nossas próximas. Não só o vídeo Insta, né? Tem os vários eventos que a gente coloca nas redes sociais, cada um deles. E também acompanhar o trabalho do Luiz, seja aqui no Instagram. Fiz a sugestão também do YouTube agora, né? Mas, enfim, vamos ver, colocar tudo para a gente poder construir um mundo mais justo e com melhores condições para a gente conviver e superar. Quem sabe isso tudo vai ser apenas fatores arqueológicos, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, esse preconceito, essa falta de noção, essa ignorância toda vai ser tudo coisa do passado, em breve. Então, Luiz, gratidão imensa, forte abraço à distância, Obrigado. virtual, e fique conosco hoje sempre, e até a próxima. Até a Beijo. próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.